Olá pessoal, meu nome é Beto Jardim e vocês estão no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Você sabe como funciona a sociedade por ações? Se esse tema lhe interessou, fique conosco. Mas antes, eu venho lhe pedir que se inscreva no meu canal, curta os vídeos, compartilhe, faça comentários, dê sugestões, faça críticas, enfim, participe do canal, apoie esse projeto. Muito obrigado por sua atenção. Bom, pessoal, o vídeo de hoje ele é introdutório. Eu farei um breve relato do como funciona a sociedade por ações. Nos vídeos seguintes, eu irei fazer com mais detalhes, explicarei explicarei de uma forma mais ampla. Mas este é apenas para que você entenda como funciona. Bom, ao falar em sociedade por ações, nós temos que entender o seguinte. Ela é formada, o seu capital social é formado, é dividido por ações. Esse é o primeiro ponto básico. Só que a empresa constituída, ela pode também emitir debêntures, ela pode também fazer bônus de subscrição. Então, ela pode criar uma forma de capitalização que ajude ao quê? No seu desenvolvimento, no seu crescimento, na sua ampliação. Bom, essa sociedade por ações, ela pode ser de capital aberto ou capital fechado. No caso de capital aberto, as ações elas serão que dirigidas ou regulamentadas pela CVM. Sem autorização da CVM, a sociedade por ações não poderá negociar as suas ações no mercado. Terá que seguir o quê? Todas as regras. Já a sociedade de capital aberto, fechado, desculpa, a capital fechado, as ações estão na mão dos sócios. O critério não é o mesmo para as abertas, mas nós falaremos ao longo dos vídeos sobre isso. Uma coisa também que é importante nós entendermos a empresa tem que ter o quê? Um estatuto social, ou seja, ela é diferente das empresas limitadas que têm contrato social. As sociedades por ações, elas são dirigidas, elas são organizadas, administradas com as diretrizes expostas no estatuto social. Ele tem que ser o quê? Bem claro, bem preciso. Ele tem que determinar o quê? Quais são as atividades da empresa, quais são os objetivos. O objeto social dela tem que estar bem claro no estatuto. O que cada um fará, como será todas as funções administrativas dos conselhos, enfim. Essa empresa ela será gerida pelo estatuto social. Bom, essa empresa, para ser constituída, ela tem o quê? As suas formalidades. E essas formalidades vai desde a constituição da empresa, do início dela, até a sua extinção, passando pela incorporação, pela dissolução, pela fusão, mas desde a constituição até a possível extinção, tudo que regerá essa parte da empresa terá as suas formalidades. Por quê? No caso da sociedade por ações, em minha opinião, nós temos muitas formalidades. Algumas são comuns para todos os tipos de sociedade, ou seja, seguir os bons costumes, seguir as leis. Isso serve para qualquer forma de societária. Mas a sociedade por ações, ela segue, além do que eu falei, ela segue a Lei 6.404 e tudo o que posteriormente a edição dessa lei veio alterá-la ou acrescentar.
Então, o que é importante entendermos é o quê? Em tudo na sociedade por ações haverá formalidade, desde a decisão do quê? Até de aumento de capital. Bom, falar em aumento de capital, como eu falei no início, o capital ele é dividido por ações. Esse capital ele pode ser subscrito e essa subscrição pode ser através de bens ou dinheiro. Só que esses bens eles têm que ser o quê? Transformados em dinheiro. Outra coisa que nós temos que entender aqui de uma forma bem resumida, eu volto a frisar que nos próximos vídeos irei abranger, é a questão do ano social. No estatuto deverá definir o quê? Qual é o ano social da empresa? Qual é o período social dela? Que nem sempre será igual ao período fiscal. Mas lembrando que como a sociedade por ações deve seguir o período fiscal nosso, ela poderá ter para sua parte gestora o período social. Só que o que acontece? Esse período social, ele é apresentado, ele é encerrado por demonstrações financeiras. Essas demonstrações financeiras, elas vão ajudar a quem? Tanto aos gestores, a parte interna da empresa, quanto aos seus interessados, os seus acionistas, possíveis investidores. Enfim, servirá de análise para que perceba o quê? Qual é a situação financeira da empresa, qual é a situação patrimonial, qual está sendo o desempenho da empresa, como está as origens de recursos dessa empresa, o que ela está agregando tanto financeiramente como de uma forma social. Então, o que acontece? Da mesma forma que é importante definir o ano social, as demonstrações financeiras, ao serem apresentadas para o mercado, mostrarão a cara da empresa. Se a empresa está em ascensão, se a empresa está estagnada, se a empresa está em recessão, se a empresa está caindo. Por quê? As ações elas são voltadas para quê? Para resultados. Você não vai investir numa empresa, eu estou falando agora do lado do investidor, se a empresa não estiver bem. E mesmo quando a empresa está bem, você também tem que ficar com o pé atrás, porque as ações podem cair por algum motivo, como acontece, ou podem subir. Esses investidores, os acionistas, aquelas pessoas que têm interesse na empresa, elas pretendem o quê? Ter dividendos. Alguns vão receber dividendos primeiro que os outros. Eu vou falar posteriormente. Mas o objetivo é o quê? É que você receba dividendos. Não basta você só fazer parte vamos dizer assim, do capital social da sociedade por ações. Você tem que ter o seu ganho. Nesse mercado de capitais, ninguém investe para perder, ninguém investe para jogar dinheiro fora, vamos dizer assim. Então, o que acontece? A sociedade por ações, elas têm que fazer o quê? Da mesma forma que eu disse sobre leis, bons costumes, as demonstrações financeiras, juntamente com isso, apresentarão a empresa ao mercado. E ela terá as que são de capital aberto, nas demonstrações financeiras, também deverão seguir o quê? O que a CVM diz. O período de apresentação, como tem que ser feito. É exatamente assim, dessa forma que funciona a sociedade por ações. Lembrando que a sociedade por ações, ela distingue em vários aspectos da sociedade limitada e de todas as outras formas de sociedade. Mas é bom dar uma informação a mais aqui, que é assim, a sociedade de economia mista, ela deverá seguir também a Lei 6.404.
Então é bom deixar claro aqui que ela não está isenta disso. Como existe também empresas que, em alguns pontos, seguirão o que está na Lei 6.404. Mas hoje, na minha opinião, agora eu vou concluir esse vídeo colocando uma opinião minha, ao longo dos anos da contabilidade, vamos dizer assim, pensando pelo lado contábil, havia uma dúvida como as empresas seguiriam as suas demonstrações, o seu exercício, o que teria que fazer ou não. Por quê? Porque ainda não existia algo que nós chamamos hoje de pronunciamentos contábeis. Isso que eu estou falando é para mais de 15 anos, é mais ou menos para isso. Então, mesmo as empresas antigamente que não eram de sociedade por ações, elas deveriam seguir a Lei 6.404. Mas quando o Brasil foi signatário, é bom deixar claro aqui, das questões da contabilidade internacional, quando começaram a ser editados no Brasil os pronunciamentos contábeis, começou a abrir um outro leque. Ou seja, começou a abrir uma outra visão de como fazer a contabilidade. E foi desenvolvendo de uma tal forma que criou-se até uma forma específica de contabilidade para pequenas, médias empresas e microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, essa lei de sociedade por ações, na minha opinião, pessoal, passou a ser o quê? Somente para a sociedade por ações e alguns pontos podendo ser usado. Não mais centralizado tudo nela. Por quê? Cada porte, cada estrutura social agora tem a sua forma de fazer a contabilidade. Eu queria deixar esse ponto histórico aqui, porque é mais lembrança. Porque se você está começando hoje, você talvez nem saiba o que eu estou falando. Mas é bom que você conheça um pouco de história para entender isso. Ou seja, cada forma de sociedade terá o quê? A sua contabilidade. Ou seja, sociedade por ações deverá seguir essa regra. Os pronunciamentos contábeis, essas sociedades por ações também deverão seguir em alguns pontos. Empresas de grande porte, ela tem todos os pronunciamentos que dirigem essa estrutura. Se ela não for sociedade por ações, ela não precisa seguir isso aqui, ela tem que seguir exatamente o quê? Os pronunciamentos contábeis voltados para grande porte. As pequenas e médias empresas têm um CPC próprio para isso também. E as microempresas, o Conselho Federal de Contabilidade criou interpretações, orientações de como fazer. Bom, pessoal, nesse vídeo eu falei um pouco sobre sociedade por ações. Eu espero ter sido útil. Se você tiver alguma dúvida, pergunte, mas eu venho sugerir que você acompanhe os próximos vídeos desta área. Eu começarei a abranger o tema, começarei a ampliar o leque. Bom, fiquem com Deus, um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e que Deus possa abençoar a todos.